Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, vou apresentar para vocês nesta videoaula o conceito, a ideia fundamental de razão e proporção. Então, sem mais delongas, através de uma situação-problema, de uma situação contextualizada, nós vamos apresentar para vocês a ideia de razão e de proporção, tá bom? Então vamos lá. Numa sala de aula, tem 10 meninos e 30 meninas. Qual é a razão entre? Item A, meninos e meninas. Item B, meninas e meninos. Item C, meninos e o total de alunos da sala. E meninas e o total, tá? Então, para nós resolvermos esse problema, nós temos que saber o que é uma razão. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos considerar dois números A e B, onde ambos, o A e o B, eles pertencem ao conjunto dos números reais, tá? E vamos colocar aqui uma condição de existência, que o B ele deve ser obrigatoriamente diferente de zero. E já eu vou mostrar para vocês por quê, tá bom? Então, A e B, dois números que pertencem ao conjunto dos reais, e o B deve ser diferente de zero, tá bom? Vamos escrever esse A e B na forma de uma fração, tá? Eu posso escrever A sobre B, ou posso escrever assim, A dividido por B, tá? Aqui está na forma de fração e aqui está na forma da divisão. Lembrando que uma fração também é uma divisão, porque a barra indica uma divisão, tá? Então, quando eu escrevo um número na forma de uma fração, eu costumo dizer A sobre B, certo? O A é o numerador e o B é o denominador, tá? O A é o número de cima da fração é o numerador e o número de baixo da fração é o denominador. Agora, na razão, eu vou fazer assim, A sobre B. Então, o A ele é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Tá? E eu não vou mais falar A sobre B. Eu vou escrever A sobre B, mas eu vou pronunciar da seguinte forma, que A está para B, tá? Então, daqui para frente, eu vou pronunciar assim, A está para B, tá? O antecedente está para o consequente, tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês por que o B tem que ser diferente de zero. Se A e B são números que pertencem ao conjunto dos números reais, em uma fração ou em uma divisão, não tem sentido eu dividir nenhum número por zero. Eu não consigo fazer a divisão de qualquer número real pelo zero, né? Ou seja, é uma indeterminação. Quando o B ou o denominador da fração for igual a zero, é impossível, não tem sentido matemático não dividir. Dividir por zero, eu posso considerar que eu não vou dividir. Então, não tem sentido, certo? Beleza? Então, o B, no caso, o denominador ou o consequente da fração, da razão, tem que ser diferente de zero. Então, uma razão nada mais é do que uma fração, certo? Razão, inclusive, a palavra razão vem do latim ratium, que significa divisão. Então, a palavra razão vem do latim ratium, que significa divisão, beleza? Então, razão é uma divisão entre dois números ou duas grandezas. O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser mensurado. Por exemplo, o comprimento, o tempo, a velocidade, a vazão, tudo que pode ser medido, certo? Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza, tá bom, pessoal? Então, o conceito básico de razão é isso. É uma fração onde o A, o número de cima, que é o numerador da fração, é chamado de antecedente, e o B, que é o denominador da fração, é chamado de consequente. E a partir de agora eu vou ler assim, que A está para B, ou seja, o número de cima está para o número de baixo, ou o antecedente está para o consequente.
Beleza, pessoal? Então, partindo dessa ideia fundamental, nós vamos resolver este probleminha aí, ó. Tá? Então, vamos resolver esse problema. Então, eu tenho que numa sala de aula tem 10 meninos e 30 meninas. Qual é a razão entre meninos e meninas? Lembra, o antecedente e o consequente. Quem vem antes? Os meninos. E quem vem depois? As meninas. Quantos meninos eu tenho? 10 meninos. E quantas meninas eu tenho? 30 meninas. Então, 10 está para 30. Certo? Então, eu montei a razão, que de 10 para 30. Observe que eu posso simplificar esse valor. Dividindo ambos por 10 ou simplesmente cortando um zero aqui, eu tenho 1 para 3. Esta aqui é a razão escrita na forma mais simplificada possível. Beleza? Então eu posso dizer que para cada 40 alunos, eu tenho, para cada 4 alunos, eu tenho um menino e 3 meninas. Um menino para 3 meninas. Beleza? E se fosse o contrário? Agora eu quero saber a razão entre meninas e meninos. Quem é o antecedente agora? São as meninas. E quem é o consequente? Meninos. Lembrando que antecedente é o número de cima e consequente é o número de baixo. Então, meninas. Então, eu tenho 30 meninas. E quantos meninos? 10 meninos. Dividindo 30 por 10, ou simplificando por 10, ou cancelando o zero, 3 dividido por 1 é 3. Tá? Então, eu tenho o número de meninas e meninos na razão de 3 por 1. Lembrando que 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Tá? Certo, pessoal? Então, eu tenho uma razão de 3 para 1. Ou seja, 3 meninas para 1 menino. Aqui eu tenho a razão de 1 para 3. Ou seja, 1 menino para 3 meninas. Beleza? Agora, vamos ver no item C. Qual é a razão entre o número de meninos e o total? Quantos meninos eu tenho na sala? 10 meninos. Tá? Quantas meninas eu tenho na sala? 30. Isso. Mas observe, o total de alunos são 10 meninos e 30 meninas. Ou seja, se eu somar 10 com 30, são 40. Então, o número de meninos, que são 10, e o total, a razão, é 10 para 40. Ou seja, 10 está para 40. Certo? Então, se eu simplificar aqui e cortar o zero, eu tenho 1 sobre 4. Ou seja, para cada 4 alunos, eu tenho um menino. Tá? Beleza, pessoal? Então, observe. Qual é o número, a razão entre meninas e o total? Quantas meninas eu tenho? Eu tenho 30 meninas. E o total de alunos são 40. Então, 30 está para 40. Simplificando aqui, eu cortando o zero, eu tenho que 3 está para 4. Ou seja, para cada 4 alunos, 3 são meninas. Aqui, para cada 4 alunos, 1 é menino. Tá? Então, estão aí apresentadas situações em que envolvam razões. Beleza? Então, pessoal, uma razão nada mais é do que uma divisão ou uma fração. E eu vou ler agora assim: 1 está para 3, ou 3 está para 1, ou 1 está para 4, ou 3 está para 4. Beleza? Então, esse é o conceito fundamental de razão. Beleza? O que vem a ser uma proporção? Muito bem, o que vem a ser uma proporção? Uma proporção... O que vem a ser uma proporção? Uma proporção é o seguinte: vamos considerar que eu tenha 4 números reais, A, B, C e D, escritos nessa ordem. Então, A, B, C e D são números que pertencem ao conjunto dos reais, certo? Suponha que eu tenho assim: A está para B, assim como C está para D. O que é uma proporção? Uma proporção é a igualdade entre duas razões ou entre duas frações. Tá, pessoal? Então, uma proporção é a igualdade entre duas frações ou entre duas razões. O princípio fundamental da proporção, né? O princípio
fundamental da proporção diz o seguinte, que o produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. Ou seja, se você considerar esses 4 números reais A, B, C e D escritos nesta ordem, quais são os 2 números que estão nas pontas ou nos extremos? É o A e o D. Então, o A e o D são os extremos e os números que estão no meio, o B e o C, são os meios, tá? Então, o A e o D são os extremos e o B e o C são os meios. O que diz o princípio fundamental das proporções? Que o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Ou seja, quem são os extremos? O A e o D. Então, daqui eu tenho que A vezes D deve ser igual ao produto dos meios. Quem são os meios? B vezes C. Existem outras propriedades das proporções que nós vamos estudar nas próximas aulas. A princípio, a condição fundamental para que uma proporção exista é essa, que quando você multiplica em cruz a proporção, os resultados dos produtos, ou seja, esta multiplicação, deve ser igual a esta, ou seja, o produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios, beleza? Este é o princípio fundamental da proporção. Sendo assim, vamos fazer um exemplo bem simples. Suponha que para você fazer 1 litro de limonada, você utilize 3 limões. Então, para 1 litro de água, você utilize 3 limões, tá? Suponha que você vai fazer 2 litros de limonada. Quantos limões você vai utilizar para que a sua solução, para que a sua limonada ela fique com o mesmo sabor, fique na mesma proporção, né? Vamos colocar aqui então o número X. Eu não sei. Se para 1 litro eu vou usar 3 limões, para fazer 2 litros, quantos limões eu devo usar? Vamos chamar de X. Utilizando então o princípio fundamental, diz o seguinte, que quando eu multiplico em cruz, ou seja, 1 vezes X, tem que ser igual, então 1 vezes X tem que ser igual a 3 vezes 2, certo? 1 vezes X é X e 3 vezes 2 é 6, ou seja, eu preciso usar 6 limões, certo? Então observe o seguinte, lógico, se eu dobrei a quantidade de litro de água, né? Se eu dobrei a quantidade de litro de água, eu também tenho que dobrar a quantidade de limões, certo? Ok? Então observe. Então, para 1 litro de água, eu uso 3 limões. Para 2 litros de água, eu utilizo 6 limões, porque eu dobrei daqui para cá e daqui para cá eu dobrei. Se eu fizer 3 litros de limonada, com 3 litros de água, quantos limões eu vou utilizar? Daqui para cá eu tripliquei, então daqui para cá eu tenho que triplicar também. 3 vezes 3, 9, certo? Olha o que acontece. Se eu fizer 4 litros de limonada, com 4 litros de água, quantos limões eu vou utilizar? Então, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Ou seja, eu estou aumentando na parte de baixo, no denominador, 3 limões a cada litro que eu estou aumentando. Se eu fizer então 5 litros de limonada, eu vou utilizar quantos limões? 15, certo? Observe, então posso ir assim até o infinito, né? Observe que todas essas frações elas são equivalentes, porque se eu simplificar o 2 sextos por 2, vai dar 1 terço. Se eu simplificar o 3 nonos por 3, vai dar 1 terço. Se eu simplificar o 4 dozeavos por 4, vai dar 1 terço. Se eu simplificar o 5 quinzeavos por 5, vai dar 1 terço. Ou seja, a razão escrita na forma mais simplificada possível é 1 terço. Ou seja, 1 litro de água para 3 limões. Beleza? Esse é um conceito, lógico, bem simplório e fundamental para nós entendermos o conceito de proporção. Observe que esta proporção, em todas essas igualdades, tem que valer o princípio fundamental. Qual é o princípio fundamental? Que o produto dos extremos deve ser sempre igual ao produto dos meios. Vamos ver se é verdade? Então vamos multiplicar sempre 2 frações aqui em cruz.
1 vezes 6, 6. E 3 vezes 2 também é 6. Olha que legal. Vamos pegar essas duas frações aqui, ó. 2 vezes 9, 18. E 6 vezes 3 também 18. Olha que legal. 3 vezes 12, 36. E 9 vezes 4 também é 36. 4 vezes 15, 60. E 12 vezes 5 também dá 60. Olha que legal. Eu posso pegar sempre a igualdade entre duas razões, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, se eu pegar 1/3 e 3/9. Se eu multiplicar em cruz 1 vezes 9, 9. E 3 vezes 3 também é 9. Se eu pegar, por exemplo, 2/6 e 5/5. Se eu pegar 2/6 e 5/15, por exemplo. 2 vezes 15 dá 30. E 6 vezes 5 também dá 30. Ou seja, sempre é válido o princípio fundamental da proporção, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Beleza, pessoal? Esse é o conceito fundamental de proporção. Beleza? Vou fazer mais um exercício aqui envolvendo triângulos. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui dois triângulos. Vou fazer um triângulo retângulo de medidas 3, 4 e 5. Tá? Um triângulo retângulo de medidas 3, 4 e 5. E vou fazer um outro triângulo retângulo de medidas 6, 8 e x. Tá? Então vamos estudar um pouquinho de geometria. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é uma figura geométrica plana de 3 lados, onde eu tenho um ângulo reto. Tá? O que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Ele é perpendicular. Tá? Os lados desse triângulo que determinam o ângulo reto são chamados de catetos. Quais os dois lados que estão determinando esse ângulo reto? Esse lado aqui e esse lado aqui. Então o 3 e o 4 são os catetos. E o outro lado, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, ou o lado que está de frente para o ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Então esse lado aqui é a hipotenusa, certo? Então o 3 e o 4 são os catetos e o 5 é a hipotenusa. Beleza? Neste outro triângulo aqui, eu tenho a mesma situação. O triângulo retângulo, tá? E aqui o ângulo reto. Então, desse triângulo retângulo, quais são os catetos? O 6 e o 8. E quem é a hipotenusa? É o lado que está de frente para o ângulo reto. É o x, certo? Beleza? Muito bem, pessoal. Lembrando sempre que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Tá bom? Então, esse triângulo retângulo de medidas 3, 4 e 5, ele é conhecido como triângulo egípcio. Ou também conhecido como triângulo pitagórico, tá? Por quê? Porque o Pitágoras, que tem o famoso teorema de Pitágoras, diz o seguinte, que a medida do quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa? É 5, então 5 ao quadrado é igual. Quem são os catetos? O 3 e o 4. Que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem são os catetos? 3 e 4. Então, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então, 25 é igual a 9 mais 16, 25. O teorema de Pitágoras, então, ele diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Certo? Eu posso resolver este problema aqui também desta maneira, fazendo pelo teorema de Pitágoras. Observe, neste triângulo retângulo, quem são os catetos? 6 e 8, porque o ângulo reto está aqui. Quem é a hipotenusa? É o x. Então vamos utilizar o teorema de Pitágoras. A medida da hipotenusa ao quadrado. Então x ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então eu tenho que x ao quadrado é igual. Quanto que dá 6 ao quadrado? 6 ao quadrado não é 6 vezes 2, hein, pessoal? É ele multiplicado por ele mesmo duas vezes. 6 vezes 6, 36. E quanto que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64.
Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 36 mais 64 é 100. Que número elevado ao quadrado dá 100? Então, operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, raiz quadrada de 100. Observe que na raiz quadrada de 100 eu tenho dois números possíveis. Eu posso ter mais ou menos 10. Porque 10 ao quadrado é 100 e menos 10 ao quadrado também é 100. Só que como eu estou trabalhando com medida, com grandeza, é algo mensurável, que eu consigo medir. Então, nesse caso, eu desconsidero o valor negativo. Então, nesse caso, o x é igual a 10 positivo. Porque o 10 é uma medida positiva, eu consigo medir. Então, eu desconsidero o número negativo, tá? Então, quando eu estou trabalhando com geometria ou com qualquer valor mensurável, tá? Eu vou sempre desconsiderar o valor negativo, tá bom? Beleza, pessoal? É isso aí. Agora, vamos fazer o mesmo exercício utilizando a ideia da proporção. Olha que legal. Vamos pegar os triângulos do jeito da posição que eles estão. Então, eu tenho aqui a base, a altura e a hipotenusa. Vamos escrever assim, ó, que a base do menor, ou a altura do menor, está para a altura do maior. Quem é a altura do menor? É 3. Quem é a altura do maior? É 6. Então, ó, 3 está para 6. Qual é a base do menor? É 4. Assim como 4 está para a base do maior. Quem é? É 8. Vamos escrever que a hipotenusa do menor esteja para a hipotenusa do maior. Tá? Poderia fazer o contrário, de vez do menor para o maior, do maior para o menor. Tá? Observe, no caso, eu não sei que aqui é 10. Eu sei porque eu calculei. Estou fazendo de outra forma. Então, vamos colocar aqui x, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar em cruz. Observe, como eu disse anteriormente, para que a proporção seja válida, quando eu multiplico em cruz, os resultados têm que ser o mesmo. 3 vezes 8, 24. E 6 vezes 4 também é 24, tá? Para resolver esse problema, eu posso utilizar ou esta fração, ou esta fração, ou esta razão, ou esta razão. Observe, vamos usar a primeira. Então, vou fazer assim, ó. 3 está para 6, assim como 5 está para x. Vamos multiplicar isso aqui em cruz? Então, vamos lá. 3 vezes x, 3x, ou 3 vezes x. E 6 vezes 5, 30. Que número multiplicado por 3 dá 30? Então, eu vou fazer o seguinte, a operação inversa da multiplicação é divisão. Então, 30 dividido por 3, o x é igual a 10. Observe, cheguei no mesmo resultado, utilizando a proporção. Ao invés de utilizar a razão de 3 para 6, eu vou utilizar agora a razão de 4 para 8. Então, observe, 4 está para 8, assim como 5 está para x. Vamos multiplicar em cruz 4 vezes x, ou 4x, que é igual a 8 vezes 5, que dá 40. Então, dividindo o 40 por 4, né? 40 dividido por 4, eu também obtenho que o x vale 10. Ou seja, de qualquer maneira, eu vou sempre chegar na mesma resposta. Beleza? Agora, tem ainda uma outra maneira que eu posso perceber. Ó, 3 está para 6, assim como 4 está para 8, assim como 5 está para x. Certo? Beleza? Vamos observar o seguinte. Daqui para cá aumentou 1. O que aconteceu daqui para cá? Aumentou 2? É isso? Daqui para cá aumentou 1. Então, daqui para cá tem que aumentar 2. Então, 6, 8, 10. Beleza? Observe ainda o seguinte. Esses lados, eles são proporcionalmente da seguinte forma. 3 está para 6, assim como 4 está para 8, assim como 5 está para 10. Observe o que eu vou fazer aqui, ó. Observe. Então, 3 está para 6, assim como 4 está para 8, assim como 5 está para 10. Se eu simplificar todas essas frações, aqui por 3, aqui por 4 e aqui por 5, eu vou ter que 1 está para 2. Ou seja, o triângulo maior é 2 vezes o triângulo menor. Ou o triângulo menor é a metade do triângulo
as medidas são a metade do triângulo maior. Olha lá, 3 é a metade de 6, 4 é a metade de 8 e 5 é a metade de 10. Ou, se fosse do maior para o menor, 6 é o dobro de 3, 8 é o dobro de 4 e 10 é o dobro de 5. Legal, né, pessoal? Agora, usando esse conceito, vamos fazer um exercício rapidinho. Ó. Suponha, então, que eu tenho aqui um triângulo retângulo, triângulo egípcio, tá? De medidas 3, 4 e 5, tá? Então, eu vou escrever aqui o outro triângulo retângulo, tá? Observe, o outro triângulo retângulo de medidas 9, 12 e x. Rapidinho, utilizando as proporções, como que eu posso fazer isso? Então vamos fazer a seguinte, vamos fazer a comparação desse para esse, do menor para o maior. Vamos pegar os lados semelhantes, aí os lados que estão na mesma posição. Então este lado está para este lado, então eu vou colocar 3 está para 9, assim como 4 está para 12, assim como 5 está para x. Observe, tá? Olha que legal. Observe o seguinte. Se você simplificar essa fração por 3, vai dar 1 sobre 3. Se você simplificar essa fração por 4, também vai dar 1 sobre 3. Agora, significa dizer que o número de baixo é 3 vezes o número de cima. Não é isso? Olha lá. O 3 é o dobro do 1 e o 3 é o dobro do 1. Ou o 9 é o dobro, não, é o triplo. O 9 é o triplo de 3 e o 12 é o triplo de 4. Então, o x tem que ser o triplo de 5, certo? Ou seja, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. Então, o x aqui, para que eu tenha a mesma proporção, o x tem que valer 15, tá? Beleza? Porque se eu simplificar isso aqui por 5, eu também vou ter 1/3. Tá, pessoal? Como que eu posso fazer isso? Então, vamos fazer assim, ó. 3 está para 9, assim como 4 está para 12, assim como 5 está para x. Ou eu utilizo esta razão igual a essa, ou eu utilizo esta está para essa. Das duas formas, o resultado tem que ser o mesmo. Então, assim, ó, 3 está para 9, assim como 5 está para x. Multiplicando em cruz, eu tenho que 3 vezes x é igual a 9 vezes 5, que dá 45. Então, o x é 45 dividido por 3, o x dá 15. Olha lá, certinho. Agora, 3 está... Eu vou pegar agora outra fração. De vez o 3 está para 9, eu vou pegar o 4 está para 12. Então, 4 está para 12, assim como 5 está para x. Vamos multiplicar em cruz. 4 vezes x é igual a 12 vezes 5, que é 60. Quem que é o x? 60 dividido por 4, 60 dividido por 4, o x também dá 15. Beleza, pessoal? Observe, então, que o coeficiente de proporcionalidade, nesse caso, né, eu posso considerar de duas formas, que o coeficiente de proporcionalidade daqui para cá é 1/3. E daqui para cá, o coeficiente de proporcionalidade é 3. Tudo vai depender do antecedente e do consequente. Se eu pegar do menor para o maior, o coeficiente de proporcionalidade é 1/3. Se eu pegar do maior para o menor, o coeficiente de proporcionalidade é 3, porque as medidas do triângulo maior são 3 vezes as medidas do triângulo menor. Então, esta é a ideia fundamental de razão e proporção. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela paciência, pela atenção e fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!